Olá pessoal, estamos chegando aqui no Café Empreenda Rio, este evento maravilhoso, onde teremos uma temática aqui hoje sobre segurança pública. E queremos convidar todos vocês a assistirem as entrevistas que teremos, a assistirem a palestra. E aqui está o senhor desse evento. Como você está se sentindo nesse evento que vai começar já já? Bom, a expectativa é muito grande, nós temos aí vários nomes nos painéis que vão tratar justamente sobre segurança e empreendedorismo, então a expectativa está lá no alto. Que maravilha! E você tem feito isso não somente aqui, você tem feito esse café em vários lugares, por quê? Porque a gente entende que empreendedorismo não é só no centro do Rio, na Barra da Tijuca, nem na Zona Sul, é no estado do Rio de Janeiro todo, na cidade do Rio de Janeiro todo, e vários outros locais precisam que esses eventos aconteçam lá para que o empreendedorismo se prolifere. Que maravilha. Então fique ligadinho aí que daqui a pouco você vai assistir várias entrevistas e vai assistir palestras maravilhosas. Fala, Fernando, prazer. Deputado federal aqui, sem ele, nada de distanciamento poderia ser possível. E agora eu vou deixar aqui com você, por favor. Obrigado. Quem se acha? Bem, pessoal, senhoras, senhores, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre segurança pública. Eu estou acompanhado aqui da doutora Emiliana. Por favor, Emiliana. Boa tarde. Nossa advogada criminalista, acompanhado do Fernando Rabelo, que vocês já conhecem, é um capitão de mar e guerra da Marinha, e trabalha comigo também no nosso gabinete, e do Aspira, que está aqui, que é a parte de como tem que ter um Aspira, né, meu irmão? Senão alguém tem que ser culpado, né, cara? A pau com Aspira, né, papo? O Aspira, que é o responsável pela parte de comunicação lá com a gente, um jovem de 21 anos, e está realmente fazendo a diferença. Tem que ser. Eu tenho falado, tenho apresentado essa palestra em vários locais, e eu começo dizendo para os senhores que eu tenho uma boa experiência sobre segurança pública. Eu tive, obviamente, eu sou general de divisão do Exército, não sou policial, mas eu só servi no Rio de Janeiro, por razões quem foi militar aí, ou tem família militar, vai entender. Eu vim para a Brigada Paraquedista muito cedo, como tenente novinho, me especializei no Rio de Janeiro na Brigada, e depois nos cursos operacionais do Exército, que são todos no Rio de Janeiro. Todos esses cursos que vocês veem aí, comandos, forças especiais, paraquedistas, tudo no Rio. Só o Guerra na Selva, que é na Amazônia, do CIRCS. E eu, como tenente, já tinha todos os cursos operacionais e fui ficando no Rio. Eu não pedi para sair. Eu também não me transferiu, porque botar o cara onde? Né? Então, fui ficando. Então, eu só servi no Rio de Janeiro, desde tenente até general de divisão. E como eu servi no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, no 1º Batalhão de Forças Especiais, eu participei das operações do Rio, desde a ECO 92 até a intervenção em 18, nas diversas fases da carreira, e você pôde, com isso eu interagi com a problemática da segurança pública em diversos momentos da carreira, desde de tenente até general, e você vai, obviamente, conhecendo, vendo como as coisas vão piorando, conhecendo os motivos daquela piora. Todo mundo conhece, todo mundo tem uma visão de uma fração, né? Mas você vê o filme todo, então você sabe exatamente de onde vem aquele problema. E isso, obviamente, te dá um background para falar sobre segurança pública. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados em Brasília, eu procurei a comissão que trata da segurança pública e combate ao crime organizado. Então é uma comissão muito pesada nessa direção, muitos militares da polícia, polícia civil, pessoas que são realmente ligadas à área, e você já está no 3º ano convivendo dia a dia com esses temas também no Congresso. E vamos continuar. Isso é rápido, essa introdução já está acabando. E aí, quando foi em 23, eu fui chamado no telefonema pelo meu advogado, o Dr. Zozê, que trabalha comigo também, e disse: Pazuello, olha só, estou sendo chamado lá no Tribunal de Justiça. Abril de 23. Falei, cara, Tribunal de Justiça está te convocando lá, vou saber o que vai acontecer, né? Já fui de orelha em pé. Aí cheguei,
Lá, não conhecia o tribunal, que eu tinha entrado, PJ, e aí entrei na sala do desembargador que nos chamou. E o desembargador mandou todo mundo sair. E todo mundo saiu, ficou só a gente. Nossos telefones foram para a caixinha. Aí chegou um outro cara, também, do mesmo nível. Já falei até o posto, mas não era para falar, chamou no mesmo nível. E aí a conversa foi simples. Falou, General, você foi chamado aqui para nos ajudar. Aí tu... Já não vou preso hoje, né? Vocês acham que eu achei o quê? Em abril de 23, né? Então, pois é. E aí, sim, senhor, então o que eu posso ajudar? Vossa Excelência e tal. O cara, não, general. Nós precisamos fazer um grande trabalho para ajustar as leis no nosso país. Eu começo apresentando aos senhores essa mandala. O centro dessa mandala está lá escrito ali, o cidadão seguro, que é o que todos nós queremos, um cidadão seguro. E antes da gente começar a falar da mandala, eu vou fazer uma reflexão. Quando nós estávamos ainda começando a vida em pé, né, porque obviamente a gente está falando de milhões, milhares de anos atrás, por que motivo a gente se reunia em famílias? Em clãs, em tribos? Por que a gente se reunia? Nossos antepassados se reuniam nessas famílias e clãs para quê? Se sentir seguro. Segurança, sobrevivência. Segurança, proteção. Porque senão outras famílias, outros clãs, animais, intempéries, faziam o quê? Nos matavam. Então a origem da reunião, da família, da pessoa, ela é segurança, ela é proteção. Ninguém se reunia lá atrás, há milênios, por causa de, sei lá, arte, cultura, educação, saneamento, luz elétrica, porra nenhuma. A gente se reunia para tentar sobreviver a uma vida duríssima. E isso aconteceu por muitos e muitos anos, até poucos séculos atrás. E eu pergunto, você acha que mudou? Não mudou nada. Nós continuamos reunidos em grupos, com as nossas estruturas e tudo, por causa da segurança. E essa segurança é o cerne de todos os outros fatores que estão apresentados ali. A primeira linha concêntrica, que está ali, ó, círculo concêntrico, é a base da segurança pública, que eu represento nesse tripé, que chama-se a ação policial, com pessoas treinadas, capacitadas, fardadas, equipadas, preparadas, tudo bem pagas. Uma legislação processual adequada a 2025, ajustada a 2025, e um sistema prisional apto a manter e fazer cumprir a pena de quem cometeu o crime e foi condenado. Eu considero que esse tripé é a base de um cidadão seguro. E a partir desse tripé, outros fatores começam a, obviamente, influenciar. E evoluiu nesses 40 anos. Com ela evolui a polícia, porque a polícia é um outro grupo de sociedade, são formados em direitos sociais, viaturas muito boas, equipamentos, armamentos, uniformes, tecnologias, drones, etc. Telefones, celulares, tudo isso, câmeras, tudo isso evolui, né? A polícia evolui. Evolui também o crime. O crime evolui. A sofisticação do crime, a logística, as armas, tudo isso evolui também. Então, o crime evolui, a sociedade evolui, a polícia evolui. O que não evolui? As leis. As leis não evoluem com a sociedade. As leis evoluem quando nós, legisladores eleitos pelos senhores, nos debruçamos sobre a necessidade de atualizá-las. E ao longo de 40 anos, pouca coisa foi feita nesta direção. As nossas leis estão muito arcaicas e cheias de brechas. E o crime organizado aprendeu a usá-las ao longo do tempo. Fui claro? Na boa. Sociedade evolui, polícia evolui, crime evolui,
lei não evolui. E é isso que eu fui chamado lá em 23 para poder ajudar a evoluir a lei. Ok? Então, esse é o tripé, é o terceiro tripé. E esse aqui, obviamente, eu começo mostrando para os senhores a linha do tempo desse terceiro tripé, dizendo que lá em abril de 23, comecei a seguir as orientações daquela equipe que eu falei para vocês. Então, primeira orientação, constituir uma coordenação das comissões de segurança pública da Câmara Federal, da Alerj e da Câmara de Vereadores, para dar o quê? Legitimidade do trabalho. Feito isso, passei a ser o coordenador dessas ações com as 3 comissões. Depois, vamos fazer um seminário. Eu, cara, pô, seminário. Eu também achei horrível a ideia. Fazer um seminário para quê? Faz o seminário. Vamos convidar Tribunal de Justiça, promotor, procurador, defensor público, escola de magistratura, academia, Polícia Militar, Civil, Exército, Marinha, Aeronáutica, sindicatos civis, etc., especialistas, chama todo mundo. Eu chamei um por um. O pessoal topou, botei no auditório, 90 pessoas sentadas, 20 minutos para cada um que quisesse falar, e ele podia falar sobre ideias e seus argumentos, até 20 minutos. A minha ideia é X, e meus argumentos são Y e Z. Sem debate. E assim nós ouvimos durante 11 horas as ideias e os argumentos daquelas pessoas ali convidadas, todos com um bom grau de conhecimento das leis e da segurança pública. Sem imprensa. Então, todo o trabalho que vocês vão ver aí durante 1 ano e meio, sem falar nada para a imprensa. Então, vocês imaginam que um trabalho com um capital político desse tamanho, nós nunca fizemos propaganda. Porque se fizesse propaganda, provavelmente não ia chegar onde nós chegamos. Porque a gente ia ser bombardeado o tempo todo. Gravamos às 11 horas. E eu mandei degravar. Virou 180 páginas brutas degravadas. Peguei 3 caras da minha equipe, um deles o Fernando, e nós fizemos a degravação disso tudo e transformamos em 205 pautas organizadas, descartando o que não era possível, era completamente fora do escopo, repetições, e virou um trabalho, então, com 205 pautas e os seus argumentos, intempestividade, possibilidades, etc., escritos. Peguei esse trabalho e voltei ao Tribunal de Justiça, procurei todo aquele périplo de novo, apresentando o trabalho, agradecendo quem foi lá falar e pedindo que fossem nomeados pelo menos 2 representantes de cada instituição dessa. Eu estou falando de desembargadores, juízes, promotores, corregedores, advogados, etc., OAB, todo mundo. Aí tu diz assim, pô, nego cagou, né? Não, nego escalou. Pro bono, 2 caras de cada instituição. E nós compusemos, então, o Grupo de Estudo de Segurança Pública, é o GESP, tá lá, é o GESP, e começamos, então, a trabalhar em 4 mesas. Dividimos 200 por 4, demos 50 pautas para cada um, organizadas por similitude, e o pessoal foi trabalhando de maneira física e virtual. E depois de 3 ou 4 meses, nós começamos a ter o resultado do trabalho. Olha só, hein? É 1 ano de trabalho isso. Bico calado, só de gente top. E assim, lá no final, eu fiz a minha única intervenção. Só uma. Só tem uma intervenção. Nessa reunião, eu virei para o cara, a todo mundo, e perguntei: estou ouvindo tudo isso, tudo muito bacana, tal. Mas vocês conhecem as brechas da lei que são usadas pelo crime? Não conhecemos. São as mesmas brechas que vocês usam. Para o bem e para o mal. As brechas são as mesmas. Vocês querem mostrar as brechas? E se vocês mostrarem as brechas, vocês querem mostrar como fecha? Pois
vai fechar para eles também. Aí os caras, demorou, tal, desembargador, sim. Então, se vocês vão mostrar para mim as brechas e como fecham as brechas, eu não tenho mais nada para falar, aguardo o trabalho, vamos tomar café. E assim, acabei a reunião. E todos foram trabalhar, e a partir de fevereiro de 24 eu comecei a receber os projetos de lei prontos. Prontos. Vocês não sabem o que quer dizer prontos. Pronto é pronto. Eu peguei 16 projetos de lei, com 50, 60 pautas ali dentro, olhei qual o grau de profundidade para avaliar. Baixo. Falei, só tem uma solução, vou mandar para o Legislativo da Câmara Federal. E mandei os projetos para o Legislativo da Câmara para avaliar o processo de construção do projeto de lei. Passou 15 dias, chegou o cara com os projetos debaixo do braço. Falou, general, olha só, eu vim aqui pessoalmente, vai dar merda, para dizer o seguinte, eu nunca vi 16 projetos de lei nessa profundidade sem nenhuma vírgula para corrigir. Não tem nenhuma vírgula para ser corrigida. Então, eu queria dizer que a sua equipe é muito boa. Aí eu olhei para a equipe é ótima. Não tem nem ideia de onde veio o negócio, né? E a minha equipe é muito capaz, tal, todos os advogados, etc., conhecedores do processo. Então, parabéns à equipe e tal, e foi embora. Falei para a galera, pô, galera, olha só, se está tudo pronto, vamos dar entrada nisso. Aí eu fui no Arthur Lira, falei que ia dar entrada, ele deixou, e eu dei entrada em pacote. Dando entrada em todos eles. Isso lá em março de 24. E começou o trâmite desses processos em março, abril de 24, e eles foram seguindo. Mesa da Câmara, comissões específicas, temáticas, né? São as comissões permanentes de segurança, comissões de Constituição e Justiça, etc., família. E foi andando. Aí eu comecei a apresentar, por isso que foram 56 apresentações. Eu falei, pô, hoje só tem uma maneira de passar isso. Aí eu fui no Arthur Lira, fui no Rodrigo Pacheco, fui no Davi Alcolumbre, fui no Hugo Mota, fui nos líderes, fui nos presidentes de partido, fui nos presidentes de comissão, escolhi os relatores, indiquei os relatores foram escolhidos e eu apresentei para cada relator, cada apresentação de 1 hora. Então já foram 56 apresentações dessas. E todo mundo gostou. E não houve nenhuma vírgula para ser discutida. Por exemplo, não houve nenhuma, houve um detalhe que a gente vai corrigir na hora da votação final. Jornal da R1, hoje eu estou aqui com o deputado Pazuello. E eu gostaria de saber, a primeira coisa, né? Mariana. Agradecer pela palestra, que foi realmente muito agregadora. E a primeira pergunta que eu vou fazer, e a palestra foi toda coberta pelo jornal, então quem assistir aqui a esse vídeo vai entender a minha pergunta. O que falta para colocar tudo isso que o senhor passou, que realmente, como o senhor falou lá, é óbvio, né? Mas ainda não foi colocado em prática. O que falta para colocar em prática? Olha, Mariana, um processo legislativo ele é lento. Primeiro você tem que ter realmente a ideia, a capacidade de colocar essa ideia dentro de um escrito, de um projeto de lei, e ele começa um trâmite que vai pelas comissões, que segue pautas, segue aprovações na Comissão de Segurança Pública, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, nomeado relator, é apresentado relatório, vota pela aprovação. Tudo isso vai caminhando lentamente. Tem projetos na Câmara que demoram 10 anos para serem aprovados. É bastante tempo. E, obviamente, tem projetos que, em caráter de urgência, vai direto para o plenário. E aí, obviamente, essa urgência ela é votada pelo colégio de líderes, pelos líderes dos partidos, e uma vez acordado isso, vai para a urgência. E aí, os deputados decidem, por maioria simples, 257 votos do 513, e aprovam aquele texto, aquele projeto de lei, e ele passa a ser válido. Então, obviamente, vai para uma revisão do Senado, volta para a Câmara bate o martelo sempre é da Câmara no final, e o presidente sanciona e a lei entra em vigor naquele momento da sanção, da assinatura do presidente. Então, esse é o trâmite, não tem como não explicá-lo, e dizer para vocês que ele é demorado. Nós temos trabalhado muito apresentando, obviamente, esse trabalho como um todo,
pedindo apoio político para que a gente consiga aprovar as urgências e, obviamente, aprovar no plenário esses projetos e botar em prática. Eu acredito que esse ano é um ano muito interessante para isso. A segurança pública é uma pauta dessa década, ou seja, governante, político, que não estiver ligado nessa pauta, ele está fora do jogo. Então eu acredito que a gente vai conseguir que o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, ele coloque urgência nesses projetos e esse semestre ou esse ano a gente consiga votar. Porque, como o senhor falou, segurança pública é algo muito importante porque a gente está falando de vida, né? Então, isso deveria ser prioridade. Aí você fala, quando a gente pensa em 10 anos para a gente cuidar das vidas brasileiras, é bastante tempo. Então, espero que tudo que o senhor apresentou para a gente realmente aconteça, porque realmente é um projeto incrível. E eu também queria falar sobre o evento, porque a gente está em 2025, início do ano que vem é ano... Quase maio já, já de início. Passou rápido, né? Mas é muito interessante ali ver que o senhor veio aqui, é um evento com bastante pessoas, mas quando a gente pensa que ano que vem ainda é ano eleitoral, assim, o senhor não está aqui fazendo campanha, o senhor mesmo demonstrou que estava ali falando com as pessoas, interagindo, entendendo as necessidades. Então, qual a importância desse evento, de estar aqui presente, com esse contato humano e fora de época eleitoral, o que é raro, infelizmente, acontecer na política? Justamente como deve ser. Eu acho que o político, o deputado federal, ele tem que estar na sua base, ele tem que ouvir as pessoas e tem que apresentar o seu trabalho. Isso é uma maneira de pensar. Eu estou há 48 anos no Exército e 2 anos na política. Então, obviamente, eu trago os valores da força para a política e não os valores da política para a força. Então, eu acredito que a gente precisa apresentar o trabalho, precisa trabalhar, apresentar o trabalho, demonstrar o que a gente está fazendo, ouvir as pessoas e, obviamente, corrigir o que tiver que ser corrigido. É um prazer, é ao contrário. Eu não sei por que um político não gosta ou não vem apresentar o seu trabalho para as pessoas. Porque é muito prazeroso você interagir, é muito prazeroso ver que as pessoas confiam em você, confiam na sua equipe, e eu acho que isso é um ganha-ganha. E você não precisa fazer propaganda política, não precisa fazer campanha política, você precisa ser conhecido, você precisa ser respeitado pelo seu trabalho e, obviamente, você tem que estar no páreo para ser avaliado na hora da votação, se aquele eleitor tem outras opções ou não, e, obviamente, você vai estar sendo sempre lembrado pelo trabalho que você fez. Obrigada, deputado. Só para encerrar, eu queria que o senhor deixasse aqui um recado para os nossos leitores, isso também vai estar no nosso canal do YouTube. Um recado para a sociedade, de forma geral, assim. Acreditem na política. Nós passamos aí décadas sendo omissos nos nossos votos, sendo omissos na política, criminalizando a política. E realmente, quando você faz isso, você leva realmente pessoas que não deveriam estar lá para a política. E se nós não entendermos que o erro é nosso e precisa ser corrigido por nós mesmos, isso nunca vai mudar. O recado é simples. Não existe democracia sem o comprometimento da população com o processo democrático, com a votação, com a eleição de seus representantes. Enquanto a gente levar isso na brincadeira no nosso país, como nós levamos por décadas, elegendo macaco-tião, elegendo sem maiores, sem denegrir ninguém, né? Pessoas que não estavam ali só de brincadeira, ou um índio juruna brincando com um tape deck, um gravador. Como é que essa pessoa ia fazer um processo legislativo? Mas o senhor acredita também que isso é consequência de uma democracia muito recente? Eu não tenho nenhuma dúvida. Nossa democracia ela vem tendo espasmos de democracia plena ao longo dos últimos 130 anos. Então a gente tem momentos de democracia plena, momentos de estados de exceção, governos autoritários, ditaduras e por aí vai. Tantas e tantas alternâncias
entre a democracia plena e alguma situação mais fora da linha constitucional. Mas estamos caminhando, né? Nós somos uma democracia neném. E eu acho que o envolvimento das pessoas ela precisa realmente acontecer imediatamente. E eu acho que eu vejo isso nos jovens também. Eu acho que a internet, a comunicação, a capacidade das pessoas interagirem com os fatos, parar de comprar uma ideia formada pela televisão. Quem que deu autoridade para uma televisão, ou para um jornal, ou para uma rádio, interpretar ideologicamente uma notícia? A interpretação é de cada um, é de cada brasileiro. Ela não é do repórter, não é do redator. Eu acho que essa mudança é a base da nossa liberdade. Quando nós mesmos pudermos conhecer o fato por uma imprensa transparente e limpa e desprovida de ideologias, para que a gente mesmo avalie o fato e entenda o que está acontecendo de maneira única, individual. É isso, muito obrigada, Jornal da R1, sua cidade, seu jornal, o compromisso com a verdade. E hoje com o nosso deputado aqui. O compromisso com a verdade é forte. E nesse momento, né, está tendo uma palestra maravilhosa lá dentro e nós estamos aqui com a nossa querida subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, Carol Mendes, que vai falar para a gente da importância que é um evento como este. Boa noite. Boa noite. É um evento fundamental, fortalece o empreendedorismo, fortalece os empreendedores, traz muito conhecimento, né, e principalmente conexões, networking. Para mim foi uma honra, a primeira vez que eu participo, e queria, né, parabenizar o Leonardo que organiza esse evento e que eu acredito que é fundamental que aconteça com muita frequência, para que a gente possa sempre debater os temas do empreendedorismo. Hoje nós falamos de segurança pública e eu acredito que é fundamental que a gente se encontre sempre. E segurança pública para as comunitárias, para a área das comunidades, né? O povo mais comunitário e aquele que está começando a empreender. Como é que é? Segurança pública, de forma geral, ela é fundamental em todos os lugares para empreender e especialmente também nos territórios populares, onde as pessoas vivem e merecem, né, ter ali a oportunidade de transitar, ter seus negócios e poder se desenvolver. E hoje nós falamos aqui de uma forma muito ampla mesmo, de como fortalecer esse empreendedor e esse empreendimento em todos os territórios, também nos territórios populares, onde a segurança pública garante que todos possam investir e ter os seus próprios negócios. E aquele que está nos vendo e quer crescer, quer ser um empreendedor e não sabe por onde começar, que é a secretária Uriana? Pode participar das nossas ações, pode participar dos nossos cursos, nas nossas capacitações aqui da Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo. Nós vamos deixar aqui os nossos contatos, né, o nosso e-mail institucional e o nosso WhatsApp, para que vocês possam estar conosco e participar de todas as ações da Subsecretaria, que atende todo o estado do Rio de Janeiro. Que maravilha, então pode deixar aqui. 98879-3716 é o WhatsApp da nossa Subsecretaria. 21, né? 21. Todo mundo pode entrar no nosso grupo e vai ficar sabendo todos os dias de todas as atividades que estão acontecendo e poder se inscrever e participar. Eu fiquei muito feliz, secretária, que eu vi a notícia essa semana que mais de 217 mil e alguma coisa, pessoas de novos CNPJs, né, incluindo 82 mil MEI, mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz que nesse início de ano, foi esse início de abertura de empresas no nosso estado do Rio de Janeiro. E como é que a senhora vê isso? Com que notícia? Com que alegria ou tristeza? Não, com muita alegria, é um ambiente de muita potência, né, que a gente tem visto em todo o estado. Os municípios que têm o maior número de empresas abertas são da região metropolitana, mas o interior também tem impactado de forma muito intensa na abertura de novas empresas e a gente tem cuidado principalmente para que a gente consiga manter, que é o grande desafio do empreendedor, que é abrir a sua empresa e conseguir se estabelecer e empregar outras pessoas. Continuamos aqui no Empreenda Café, onde a temática de hoje, né? O nosso tema é mais segurança para o empreendedor. E por falar em empreendedor, estamos com ele aqui, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Miguel Pereira, Rafael Leandro, que vai falar para a gente da importância que é ter um evento como este. E vamos subir com ele?
É isso aí, para Miguel Pereira, né? Davi, primeiramente quero agradecer a participação de estar mais uma vez falando ao DR1. O DR1 tem uma trajetória muito grande na nossa vida, né, enquanto empreendedor, né, no início da nossa instituição, quando era ANSA ainda da ANB, e como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da cidade hoje mais turística do estado do Rio de Janeiro, para mim é sempre um privilégio, né? São eventos como esse, Davi, que a gente sempre reforça a importância da participação da nossa como secretário para poder divulgar a cidade, falar da cidade e se colocar acessível, principalmente para aqueles que desejam empreender. E empreender hoje numa cidade que hoje é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. A gente acaba de receber agora o selo da cidade mais segura do estado. A gente tem lá em Miguel Pereira praticamente todas as especializadas da Polícia Militar. Então, são eventos como esse, reuniões como essa, para falar de um tema que realmente Miguel Pereira dá aula, né, principalmente pela gestão no nosso anterior prefeito, André Português, né, que com sensibilidade do nosso querido governador Cláudio Castro, também do nosso secretário Coronel Menezes, né, de entender que não se faz turismo sem segurança pública, né, e por isso que a última especializada da Polícia Militar, que foi agora a Cavalaria da Repemonte, se instalou na Miguel Pereira e hoje 100% Miguel Pereira tem todas as especializadas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque uma cidade turística tem que ser uma cidade segura. Pessoal, ele está falando aqui e eu confirmo, porque eu fui a Miguel Pereira visitar o nosso querido secretário Júlio, né, da Cultura, estive lá na cidade e todo lugar que passa, assim que você vai chegando na cidade, tem lá não só a polícia presente, mas também tem viaturas, tem também posto policial e você passando isso tudo olhando, já filmando a sua placa, já tudo ali para saber quem é você. Então isso dá segurança, dá tranquilidade. E para o empreendedor, desenvolvimento econômico, a sua secretaria, o que está fazendo? Conta aí para o nosso público. A gente está reforçando uma parceria, né, que estava há um pouco tempo já parada, né, com a Sala do Empreendedor, um projeto do Sebrae, né. Claro que o governo do estado para as cidades, né, Miguel Pereira hoje tem o terceiro menor orçamento do estado do Rio de Janeiro, né. E se fazer dinheiro, fazer gestão pública, né, e sem dinheiro realmente é um pouco difícil, né. E por isso que a gente tem que retomar e estamos retomando essas parcerias, né, principalmente com a Sala do Empreendedor, que é um projeto do Sebrae magnífico, né, para dar oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que desejam empreender, né, se colocar no mercado de trabalho com qualificação profissional. Então, assim, a nossa secretaria, né, que agora se desvencilhou já desde a última gestão da Secretaria de Turismo, para poder focar também nesse atendimento ao empresário, ao empreendedor que reside, não só atender os turistas que visitam, né, mas principalmente atender aquele que reside. E essa está sendo uma grande retomada nessa parceria com a Sala do Empreendedor do Sebrae, para voltar, dar oportunidade, né? E quando dá oportunidade, a gente entrega dignidade para a população, e principalmente para quem vive, né? Que maravilha. E quem quiser, então, esse empresário que está nos vendo, quem quiser empreender em Miguel Pereira, procura. Miguel Pereira, lá tem a Sala do Empreendedor. Se for, quem conhece Miguel Pereira, né, quem vai ter a oportunidade de ir ou conhecer através, né, dessas grandes divulgações que a gente vem divulgando na cidade, né, nessas grandes emissoras assim como DR1, você pode ir lá na Rua Coberta, em cima da Rua Coberta, onde fica a secretaria e a Sala do Empreendedor, e todo empresário, né, o empreendedor dos quase 30 mil habitantes que tem a população já conhece, né, e agora eu só quero reforçar, né, a importância de novamente você visitar a Sala do Empreendedor, porque realmente tem uma oportunidade te esperando lá para você que empreende. E nós estamos com ele aqui, que conhece muito bem dessa pauta, porque ele é o presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade de Nilópolis, que fica na Baixada Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, nosso querido Juan Medeiros, que vai falar para a gente de hoje sobre esse evento. Boa noite. Davi, é um prazer inenarrável estar contigo de novo. Obrigado pela essa oportunidade, né? Sou pouco conhecedor, mas conheço um pouco da pauta de segurança pública, porque a gente, quando é empresário, a gente se preocupa muito com a pauta, principalmente de desenvolvimento econômico local e emprego e renda, né? Eu, até há pouco, a mesa que eu estava falando, que estava o coronel, estava secretário de desenvolvimento econômico, etc., a subsecretária de governo, a gente estava falando que é o quê? O maior catapultador do desenvolvimento econômico local se chama emprego. É a melhor coisa que tem para a sociedade. Só que não tendo emprego, né, a gente aumenta a marginalidade, e principalmente em cidades que estão em franca expansão.
Então, a nossa ideia, até como associação, é construir uma ponte com o poder público, né? Por conta das nossas prerrogativas, né? A gente consegue ter essa transparência, essa comunicação um pouco mais efetiva, né? E trazer o poder público, principalmente a segurança pública, para o nosso lado do empresário, para a gente fazer uma construção de melhorias locais, né, para a pauta de segurança pública. Então, o nosso objetivo aqui, como sociedade civil organizada sem fins lucrativos, é estar sempre objetificando, né, e trazendo oportunidades também para o poder público de ajudar com propostas de leis, isso, né, mas me diz uma projetos. Coisa. Hoje, há emprego, mas não há pessoas qualificadas. A gente vemos aí na área de TI, tem muito emprego. Na área mercante, por exemplo, Marinha Mercante, tem muito emprego e não tem pessoas qualificadas. O que a Associação Comercial de Nilópolis está fazendo lá por Nilópolis e pela Baixada Fluminense para que haja essas mãos de obras qualificadas. Então, a gente tem até uma construção muito legal com o CIAMPA, né, que é o centro de treinamento lá, o MICIAD, que fica lá em Campo Grande, né, o comandante-geral lá, o capitão de Mariguerra Vanderly, é um querido, é um amigo nosso, é um dos nossos conselheiros de segurança, o capitão de Mariguerra também, Laerte. A nossa proposta é levar, principalmente para as Forças Armadas, desses dissidentes, né, ou das pessoas que não fazem a construção da carreira dela militar, para que quando ela saia, ela não seja absorvida pelo marginal, né? Pelo tráfico, principalmente, né? Porque eles são bem instruídos, são pessoas que são muito bem capacitados, treinados, e o objetivo nosso é criar pautas de emprego e renda e trazer força do empresariado para que deem oportunidades para essas pessoas que são ex-militares e etc., né? Então a gente sempre está construindo da maneira que é possível, né, essa construção do poder privado com o poder público e as Forças Armadas também. A gente está conseguindo construir um projeto muito legal lá para o Profesp, né, que é de Campo Grande, do CIAMPA. A gente está tendo sucesso, mas a gente precisa de mais apoio dos empresários, porque a construção da segurança pública é uma construção do poder público com o poder privado. O evento foi maravilhoso, você já deve ter assistido aí. E agora eu estou aqui com o CEO do evento, que está falando que também tem a revista Se Liga Empresário, e você ainda vai ver uma coluna minha lá, viu? Só você depois, se você não tem, quer saber como, entre em contato, ele vai falar já o contato para você ter acesso a essa revista, para você anunciar o seu produto nessa revista que roda o estado do Rio de Janeiro. Então, Leonardo Rebula, como foi que começou essa ideia do Café do Empreendedor? Olha, começou há bastante tempo, pastor Davi, com uma ideia, mas só há pouco tempo que a gente acabou implementando, né? Então, eu fico muito feliz porque o Café Empreenda Rio, ele se proliferou tanto, né? Que a gente conseguiu atingir, por exemplo, hoje aqui, como as pessoas viram, um público gigante. Nós tivemos até que rezar para que não viesse todo mundo. Olha a que ponto chegamos, porque a lotação da casa a gente extrapolou muito, mas deu tudo certo, foi muito bacana. E a gente teve pessoas aqui de mais alto gabarito. Nós tivemos subsecretário do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos secretário de Miguel Pereira, secretário de Nilópolis, enfim, uma gama de pessoas que a gente vai acabar esquecendo o nome, mas que realmente vieram aqui para fazer um trabalho sensacional. E passaram informações cruciais sobre segurança e empreendedorismo para todos aqui presentes, que era o nosso propósito no dia de hoje. O Empreenda Rio, como hoje, foi segurança pública, mas ele também tem outras temáticas. Quais são? Bom, a gente já falou sobre transição energética, nós já falamos sobre créditos, né, que foi o que a gente fez na OCB, no sistema OCB. Entendemos que no começo do ano as pessoas, os empresários precisam de crédito para o sufoco, né, para sair do sufoco e conseguir empreender cada vez melhor. E fizemos esse evento, foi maravilhoso também. Enfim, temos várias temáticas, vamos falar sobre hotelaria e gastronomia mais para frente. Quem vai capitanear vai ser o presidente do Polo Gastronômico da Zona Sul, Thiago Moura. Então ele vai estar fazendo esse evento junto com a gente e vários outros que nós estamos orquestrando aí. Que maravilha. Como nasceu a revista Se Liga Empresário? Mostra para o nosso público aí. Como foi que nasceu? Bom, ela nasceu um pouco depois do nosso programa Se Liga Empresário na TV Ondas Play. E a gente entendeu que a gente precisava entregar um pouco mais de conteúdo para os nossos telespectadores. E aí veio a ideia da revista e que todo mundo falou, não, impressa não, é só digital. E eu falei, não, tem que ser impressa. Ela vai ser impressa e digital. E assim ela veio, mais uma vez eu falo, por incrível que pareça, hoje a que mais faz sucesso é a impressa,
né? E nós aumentamos agora o número de folha, estamos fazendo uma série de melhorias, tem a sua coluna lá, enfim. A revista está se comprometendo com entregar informações cruciais para os empresários e para os empreendedores. E ela não somente fala do Café do Empreendedor, não somente fala de matérias importantes, como você acabou de citar, e também fala do Maricá Business. Como é que é isso aí? Conta para o nosso público também da região dos lagos, de você que quer levar também o Maricá Business para a sua cidade, né? Que aí com outro nome, é claro, com o da sua cidade. Diga para nós. Aconteceu no dia 27 de março, o quinto Maricá Business, e foi um evento assim sensacional. A adesão do poder público de Maricá e de cidades adjacentes foi sensacional. E a gente só tem a agradecer, né? Porque foi muita gente do Rio para lá também. Enfim, foi um evento que está entrando realmente no calendário de Maricá. E quem quiser conhecer mais sobre a revista, sobre os seus eventos, quiser fazer na sua cidade, como é que faz? Segue a gente no @Se Liga Empresário no Instagram, no TikTok também, e o site www.seligaempresario.com.br. Ok, pessoal, estou aqui com o CEO desses grandes eventos que vocês viram, Leonardo Rebula, ao qual eu vi nascer esse projeto, né? Então me sinto muito honrado de estar aqui do lado dele, está tendo sucesso e basta você querer. Já dizia o Rui Barbosa, com uma longa caminhada se começa com o primeiro passo, não é isso? Considerações finais? É isso, agradecer justamente a sua presença, né? Porque o senhor é precursor de muito disso aqui. É sempre louvável falar e dar gratidão às pessoas. A doutora Ana Cristina, o jornal DR1, que sempre esteve com a gente, sempre apoiou todos os nossos eventos. Mesmo quando eles eram pequenininhos, ninguém conhecia a gente, tanto você como a doutora Ana Cristina estiveram lá. E hoje, graças a Deus, estão aqui ajudando mais uma vez a gente. Muito obrigado.